Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 3 da lista do professor Beto de hidrólise salina, tá? É uma lista que está no assunto de hidrólise salina, mas eu não consegui fazer esse exercício pelos conceitos da hidrólise salina, ok? Talvez utilizando, né, o KH, o K de hidrólise, ou o KW da água, enfim, ele fornece um Ka, mas para isso acontecer eu precisaria saber a hidrólise do sal, né, do sal acetato de sódio. Mas não é esse o contexto que o exercício está falando. O exercício está falando da formação do acetato de sódio a partir de uma mistura de ácido acético com NaOH. Então, como eu não sei a concentração da hidrólise salina, né, de formação, eu não consegui fazer esse exercício de um modo rápido. Ele ficou um exercício bem extenso mesmo, tá? Então, eu vou explicar brevemente o raciocínio e mostrar brevemente, passo a passo, de como é que faz esse exercício, tá ok? Eu coloquei aqui para gente um esqueminha, um raciocínio do que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou descobrir a concentração de H+ proveniente do ácido por aquela tabela de equilíbrio. Depois, o número de mols de H+ em 25 ml, que é a quantidade que eu estou usando. Número de mols de OH- em 25 ml também. Vou fazer a neutralização desses íons. Você vai observar que vai ter um excesso de OH-, e a gente está esperando isso, porque o NaOH é uma base forte e dissocia muito, enquanto o ácido acético é um ácido fraco e se ioniza pouco. Então, já estou esperando um excesso de OH- mesmo nesse exercício. A partir disso, eu vou estabelecer a concentração de OH- restante em 50 ml, que vai ser o volume total dessa mistura aqui, tá ok? E por fim, o cálculo de POH e por fim o de pH, tá bom? É isso que a gente vai fazer, vou mostrar de modo bem breve, qualquer coisa vai pausando o vídeo, tá bom? Bom, tá aqui já o nosso primeiro passo, coloquei a reação de ionização do ácido acético, preenchi a nossa tabela usual, aqui 0,1 menos x. Estou usando a aproximação da lei de Ostwald, uma vez que eu sei que ácido acético é um ácido fraco que possui baixo alfa, ok? Alfa com valores baixos de porcentagem de ionização. Então, eu já fiz essa aproximação de Ostwald aqui, tá? E uma vez que a concentração de H+ é igual à do acetato, certo? Aqui tem x ao quadrado, fazendo as contas, eu descobri que a concentração de H+ na mistura inicial é essa daqui. Aí, opa, deu um spoiler aqui, mas tudo bem, já vou explicar como eu cheguei nessa resposta aqui. Aí eu descobri o número de mols de H+ em 25 ml, aquilo lá era um valor de concentração que eu encontrei no slide anterior. Em 25 ml, eu tenho esse número de mols de H+. Aí eu fiz a conta do número de mols de OH- em 25 ml, que é proveniente, né? E aqui eu estou considerando uma dissociação total, porque eu estou falando de uma base forte, tá ok? Em 25 ml eu tenho esse número de mols de OH-. Aí eu fiz a neutralização. Para acontecer a neutralização, o número de mols de H+ tem que ser igual ao número de mols de OH-. E aí você vai perceber que vai ter um excesso de OH-. Como é que eu descobri esse excesso? Peguei a quantidade total de OH-, que é maior do que a concentração, desculpa, do que o número de mols de H+, certo? E aí eu descobri esse excesso de número de mols. Percebe que não influenciou muito, porque eu estou falando de um ácido fraco, ok? Teve uma queda pequena aqui, mas a gente estava esperando isso. E aí, sim, esse número de mols de OH- está presente em 50 ml. Em um valor de concentração, que seria para 1000 ml, qual que é essa concentração nova de OH-? Por que eu tive que fazer isso? Porque para utilizar a fórmula de POH ou de pH, eu tenho que usar valores de concentração, tá? Repara aqui também que a concentração parece que caiu pela metade, mas isso é porque eu estou levando em conta o fator de diluição. De 25 ml foi para 50 ml, tá? E seria, na verdade, né, se fosse água pura, 0,05 mol por litro. Mas teve essa pequena queda por conta de um pouquinho
pouquinho de H+, que neutralizou esse OH-. E aí, por fim, a gente tem o cálculo do POH, seguindo a nossa fórmula menos log da concentração de OH-. Usei calculadora nesse caso, não tem como fazer na mão. POH é 1,3, a gente sabe que pH mais POH é 14, então pH dessa solução, de acordo com os meus cálculos, 12,7. Não consegui resolver por hidrólise salina, porque eu não tenho valores de concentração do sal acetato de sódio dissolvido na água. Esse daqui é uma outra situação em que eu estou produzindo acetato de sódio a partir de uma neutralização de base forte com ácido fraco, tá bom? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até mais.